Você ouve agora Momento Escatológico com o pastor Cristóvão Filho. Amado ouvinte, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida e as nossas vidas em nome de Jesus. Amém. Deus seja louvado. Querido, pastor Verlaine Sintra, que é o presidente da nossa congregação, Igreja de Cristo do Faissalville, é o secretário-geral do Conselho Nacional das Igrejas de Cristo, fez uma ministração muito interessante neste domingo, falando das sarças ardentes, mas num sentido, infelizmente, negativo. No sentido, não da aparição a Moisés de Deus, dizendo que iria livrar o povo, mas no sentido da destruição. Nós temos várias sarças ardendo. Ele citou a sarça da violência, a sarça da agressão do homem contra o homem, e diversas outras, e não fez referência à sarça econômica, que é a que eu vou fazer referência hoje. Falou de sarças muito importantes, mas eu queria dar destaque, aproveitando o mote da excelente pregação do pastor Fernando domingo, foi realmente de Deus, é impactante. Eu quero falar da sarça econômica e te orientar, amado, dentro das minhas limitações, porque, como eu já disse antes, esse colapso econômico que se avizinha, que se aproxima, e que nós não podemos exatamente detalhar como será, só Deus realmente sabe, mas ele é claríssimo e está cada vez mais evidente. E nós temos que, de alguma forma, nos proteger. Então eu quero te dar algumas dicas, algumas orientações. Eu não estou dizendo que isso vai resolver o problema, mas ao menos pode tentar proteger um pouco o que você tem, ou pelo menos minorar o sofrimento, né? Se nós estivermos aqui ainda para viver esse princípio das dores, digamos assim. Eu já tinha dito isso antes, há meses eu falei sobre isso e vou reiterar. Eu acho que nós temos que fazer um estoque de alimentos para 6 meses, 12 meses, 1 mês, o que você tiver condições de fazer, mas faça um estoque de alimentos não perecíveis, né, que você possa ter na sua despensa no momento de dificuldade. Estoque lanternas, estoque pilhas, são itens que vão desaparecer nos supermercados nos próximos meses, se realmente esse risco de racionamento de energia se confirmar, e algo que tudo indica vai se confirmar. Você que tem salário, você que tem alguma renda, alguma reserva, tente converter isso em dólar, mesmo com os riscos que o dólar está correndo. Não tem outra moeda que a gente possa se lastrear. Franco suíço é uma coisa às vezes difícil de conseguir comprar, se você conseguir, ótimo, mas o dólar é mais fácil. Que seja $100, que seja $200, mas faça alguma compra nesse sentido, guarde esse dinheiro. Tente de alguma maneira proteger seu patrimônio. Você que tem propriedade rural, cuide dessa propriedade, porque você e outros vão comer dela, porque a tendência são os gêneros alimentícios ficarem cada vez mais caros. O pastor Verlaine comentou no domingo que na Venezuela, isso é um fato, as pessoas estão fazendo fila para comprar papel higiênico. Lembrando que a Venezuela é um dos maiores produtores de petróleo do mundo, é um país rico, mas infelizmente com péssimos políticos, muito parecido com o nosso, e com esse agravante ideológico dessa esquerda doentia, hipócrita, antes de tudo, porque prega um comunismo que ela não vive. Seus grandes líderes vivem de forma nababesca. Vá a Havana, veja como vivem os políticos e como vive o povo. Pergunte onde fica Miraflores em Havana e quem é que vive em Miraflores. Pergunte qual é o melhor emprego em Havana. Faça a sua pesquisa. Como eu já disse várias vezes, não tome a palavra por verdade. Eu me lembro de um livro que já comentei aqui, A Revolução dos Bichos, de George Orwell. Os bichos fazem uma revolução na fazenda, pregam igualdade, comunismo, e no final, os líderes políticos que são poucos, ficam na casa, na sede da fazenda com os homens, voltam a ter aliança com os homens, e os bichos na miséria. Isso é o comunismo que eles pregam. A verdade é essa. É só uma fachada para se enriquecer às custas do dinheiro nosso, do contribuinte. Gente hipócrita, mentirosa. Mas Deus é muito maior do que isso, amado. E eu tenho fé que Ele há de nos guardar e nos guiar mesmo em dias difíceis, que Ele nos dê a direção. Não é homem que vai dar a direção, nós não temos capacidade para isso. Mas Deus pode nos orientar, pode nos guardar em espírito,
nos dar a direção para passarmos por isso, se tivermos que passar, se não formos arrebatados antes. Que Deus nos dê força, nos dê direção e graça para nos proteger na medida do possível, dentro do que é possível, e ajudar uns aos outros, montando uma rede de solidariedade, um irmão ajudando o outro, o que tem mais ajudando o que tem menos. Isto é igreja, é a verdadeira igreja de Cristo. E que Deus realmente possa nos dar essa graça, essa sabedoria em Cristo Jesus. Amém. Você ouviu Momento Escatológico com o pastor Cristóvão Filho.